Mas olha bem, hoje celebramos também Nossa Senhora Aparecida. Imagina, fizemos 300 anos da aparição em 2017. Em 1717, aqueles 3 pescadores lançaram lá a rede no Rio Paraíba. Nós já sabemos a história. Pescaram primeiro uma parte da imagem, depois o corpo, depois a cabeça, né? Mas o contexto social em que viviam era muito interessante. Como que Nossa Senhora, claro, com permissão de Deus, se manifestou daquela forma, né? Aquela imagem escurecida pela lama do rio, num contexto de escravidão dos negros no Brasil, um sinal bonito de Deus para lembrar para nós, né? Nós somos irmãos, né? Independente da cor da pele, independente de uma situação ou de outra, somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E aquela pretinha linda ali, que nós sempre, devotamente, nos dirigimos a ela, ela é padroeira do Brasil, né? Coisa linda pensar nisso. Milhares e milhares e milhares de pessoas todos os dias passam diante da imagem que foi encontrada lá no Santuário Nacional. A história é linda porque começa na casa daqueles pescadores, ali naquela aldeia ainda. Depois o milagre da pesca, né? O governador ia visitar a aflição deles, tem que ter peixe para oferecer. A experiência linda do primeiro oratório, da primeira igrejinha, da igreja maior, depois da Basílica e depois do Santuário Nacional que nós temos hoje. Por isso, essa experiência mariana linda, que nós, agradecidos a Deus, hoje devotamente, nos colocamos diante dela. As 4 leituras que nós ouvimos hoje, nesse dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida, nos falam da intercessão de Maria, nos falam da beleza, da presença dela na nossa vida, no combate contra o mal, e a presença de Maria numa festa. Primeiro aspecto dessa liturgia, a intercessão de Maria. Maria intercede por nós diante do trono de Deus, não como os outros santos intercedem. Ela participou de forma singular na história da nossa salvação. Ela não participou como alguém que assiste ao que acontece. Ela deu a vida dela, a carne, o sangue, a história toda dela envolvida no mistério da nossa salvação. Aquele sangue derramado lá na cruz, como a gente diz, né? Sangue de Jesus me salva. Cada célula daquele corpo pertencia a ela. Não tinha participação humana de um homem ali. Era por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo fecundou o Filho de Deus no ventre dela. Então ninguém na história da humanidade participou de forma tão íntima ao mistério da nossa redenção. Ela, alguns padres da igreja, teólogos, têm tentado muito com que seja aprovado na igreja um título tão bonito. Talvez a gente veja isso aí nas próximas décadas, não sei, a compreensão teológica desse título. Ela é corredentora. Ela, dando a vida dela, unida ao seu Filho Jesus, participa desse mistério da nossa redenção. Hoje, as 2 figuras trazidas no Antigo Testamento nos mostram de forma bonita essa intercessão. Primeiro, a rainha Esther. Ela podia pedir o que ela quisesse ao rei, mas ela não pensa nela. Ela não fica pensando no anel de brilhante. Ela não fica pensando em um outro adorno que pudesse colocá-la mais bela que as outras mulheres da sua época. Uma mulher digna, de pé, ela disse: se eu ganhei as tuas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede minha vida, ou seja, não me mate, né? E eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Que coisa linda, irmãos, quando a gente tem essa atitude nobre, esse valor transcendente de colocar o bem comum acima do bem pessoal, né? Você pode fazer alguma coisa, você pode pedir alguma coisa, você pede pelo teu povo. A rainha fez isso. Ela é figura profética da Virgem Maria. Eis, concede minha vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Depois a outra leitura do Salmo 44, nós rezamos cantando, né? À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Aqui
no contexto de Salomão, a rainha não era a esposa do rei, porque o rei possuía muitas concubinas. A rainha era a mãe. Então, ao lado do rei, à vossa direita, se encontra a rainha, é a mãe. Por isso figura também de Nossa Senhora, que junto do seu Filho Jesus intercede por nós. Depois a segunda leitura do Apocalipse de São João, o combate contra o mal. Há uma profecia lá no livro do Gênesis, quando Eva, diante da tentação da serpente, quando entra o pecado no mundo, a primeira palavra de promessa de salvação é aquela: porém uma inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A serpente ali, o anjo mau, A descendência da serpente, os demônios. A descendência da mulher, Maria, Jesus Cristo, que veio até nós. Lá no começo do mundo, a promessa de salvação. No Novo Testamento, um outro anjo, agora Gabriel, vai anunciar que ela vai ser a mãe de Salvador. Por isso, no combate contra o mal, a promessa também lá de Gênesis 3 era: ela te ferirás o calcanhar e tu esmagarás a sua cabeça. Maria Santíssima vem ao mundo trazendo Filho de Deus. Olha que coisa linda, gente. O livro do Apocalipse fecha a Bíblia Sagrada dizendo para nós isso. Essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por que vestida de sol? Porque ela é vestida de Deus. Em nós até temos luz, sim, temos. Mas a nossa luz, tantas vezes, ela é cheia de sombras, de pecados, de maldades, de segundas intenções. Em Maria, não. Ela é toda vestida de luz, porque ela é toda cheia de graça. Aqui o texto diz: um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, ou seja, acima de todos os astros, e uma coroa de 12 estrelas. A coroa das 12 tribos de Israel, ela profeticamente anunciada no Antigo Testamento. Os 12 apóstolos no Novo Testamento. Maria concretizada agora como rainha da igreja. Ora, mas o que eu quero chamar a sua atenção é o combate contra o dragão. Se tem uma coisa que o demônio não suporta a uma pessoa, é Maria, uma mãe de Deus. Por quê? Porque ela traz a salvação. Ela não é a salvação, não é ela que nos redime, mas ela traz o Salvador. A carne dela, Deus teceu o Salvador da humanidade. Venceu o mal com as mesmas armas com que o mal entrou no mundo. A árvore agora não é do paraíso, agora a árvore é a cruz. A virgem agora não é Eva, é a nova Eva, é Maria, diante de quem o anjo diz ave, contrário de Eva. O anjo agora se aproxima dela, e na beleza dessa doação. Pois o texto então diz assim: ela deu à luz um filho homem. Quem é o filho? Jesus, que veio para governar todas as nações. O filho foi levado para junto de Deus, do seu trono, e quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. E aí a serpente vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. O que é isso? Que ação é essa do mal? Porque o mal odeia a Virgem Maria, maligno não suporta. Quer vencer a tentação forte na tua vida? Se aproxima de Nossa Senhora, seja devoto a ela, consagre a sua vida a ela. Todos os dias reze o seu texto, se puder mais de um, e se puder o rosário, melhor ainda. A gente tem visto quanto o rosário tem sido de libertação para o nosso povo. Por quê? Porque o demônio não suporta a Virgem Maria. Ele vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. Ou seja, simbolicamente, um rio de palavras, com calúnias, com blasfêmias, com sacrilégios, tentando roubar a Virgem Maria, roubar dela a honra que lhe é devida. Você pode ter certeza, todas as vezes que alguém está falando mal de Nossa Senhora, o Espírito que está habitando ali não é o de Deus, por causa dessa palavra.
É ela que traz a carne humana, que vai fazer a ponte do céu e a terra para vencer o mal. Porque o mal tocou a nossa carne. O mal não é uma experiência espiritual só. O mal tocou a nossa carne. A nossa carne está desordenada. Na gula, na inveja, na impureza, na ira. A nossa carne está desordenada. Ou seja, a salvação tocou a nossa carne. Nós somos redimidos. Agora tem salvação para a carne humana. Por isso o demônio a odeia tanto. Nessa luta contra esse dragão, contra essa serpente, a Virgem Maria tem esse papel singular. Ele não conseguiu tocar nada da alma dela, da carne dela. E ela, toda pura e toda santa, está gloriosa diante de Deus. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Termina a liturgia de hoje, o terceiro aspecto da vida de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora na festa de casamento. Lista de convidados. Sabe quando você vai fazer uma festa? Quem que eu vou convidar? O negócio dá trabalho, não é? E agora? Chama ou não chama, né? Aqui São João relata a lista de convidados. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Ela era mais importante que Jesus? Não, ele vai falar dele. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. João quer mostrar aqui que o destaque é ela. É porque ela vai interceder pelo milagre na vida dos noivos. Por isso ele dá um destaque. Opa, uma presença aqui ilustre, hein? E aí, o texto diz que foram convidados para a festa de casamento. Como veio a faltar, ela vai lá interceder pelos noivos. Vamos entender o contexto, meus irmãos. Nós não estamos falando de uma festa de algumas horas. Nós estamos falando de uma festa de 7, de 8, de 10 dias, como eram as festas naquele tempo, na Palestina. Uma experiência em que se matava lá o novilho, cevado, o cordeiro, ou seja, tinha que esperar engordar para poder matar o abate. A mesma coisa a bebida. Quantos meses uma produção para produzir o vinho? Não era como agora, liga para o delivery aí, pede alguma coisa, faltando um negócio, será que a gente consegue alguma coisa aberta aí na cidade para comprar? Vamos inteirar, né? Não tinha isso. Imagina uma situação daquela. Eram meses de preparação para casar um filho. Pois aqui Nossa Senhora percebe que eles iriam passar uma tremenda vergonha. As famílias que vinham de longe, que ficavam ali na aldeia, tinha que todo mundo ir embora antes da hora. Que vergonha, como é que ia ser aquilo? O drama, ela percebe aquele burburinho entre os anfitriões. Aqui um ensinamento maravilhoso, meus irmãos, da vida de Nossa Senhora. Uma mulher diferente, por quê? Porque ela olha a dificuldade do outro e ela entrega para Deus. Ela não fica olhando a dificuldade do outro e manda um WhatsApp para a amiga. Amiga, tem que te contar uma. Sabe aquela fofoquinha assim, que o veneno vai escorrendo, né? Tem uma coisa para te contar. Não tinha esse negócio. Nossa Senhora fala com Deus, né? Ela olha a aflição deles, a dificuldade, a vergonha que vão passar, e ela vai a Jesus. Eles não têm mais vinho. Como quer dizer? Faz alguma coisa. Eles não têm mais vinho. Ela sabia que o filho dela ainda não tinha começado a vida pública. E aqui ele usa uma palavra de honra, mulher, porque diz isso a mim. Mulher com letra maiúscula, para dizer, Senhora, ainda não chegou a minha hora. A senhora sabe que ainda não chegou a minha hora. Mas diante do pedido dela, ela tem certeza que ele vai fazer, porque ela diz assim, fazei para os serventes, fazei tudo que ele vos disser. Fazei tudo que ele que vai dar as ordens. Encher as talhas de água, 6 talhas. Quantos litros em cada talha? 100 litros. Imagina, gente, 600 litros de vinho. Era festa para não acabar mais, né? Imagina isso, a semana inteira. Pois olha bem, 600 litros. Ali acontece um milagre, né? O mestre Sala experimenta a água que se tinha transformado, ele não sabia como, né? Ele sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, né? Eles tinham tirado a água. O mestre Sala pergunta, chama o noivo aí. Todo mundo serve vinho melhor, pois o pessoal já está meio operado, menos bom, né? De baixa qualidade. Mas você guardou o vinho melhor até agora, por quê? Que história é essa? O que está por trás disso? Ei, escuta, meus irmãos, aqui é uma simbologia linda no Evangelho de João.
Jesus é o esposo. A festa de casamento é a união da igreja com o esposo, que é Cristo. Às vezes a gente fica buscando atalhos de felicidade, sabe? E ele falou: o vinho melhor vem agora, com a graça. É só a união com ele. As festas humanas são bonitas, boas, é verdade. A gente se distrai bastante. Mas a festa definitiva é o banquete com o esposo, que é o Rei dos Reis. A tua alma, por mais que você experimente outros banquetes muito finos, muitos deles que você possa ao longo da sua vida experimentar, mas nenhum se compara ao teu encontro com Cristo. Preste atenção aqui, querido, que coisa linda a palavra de ensinando para nós. Numa festa de casamento, Jesus e Maria. Será que nas nossas festas Jesus e Maria são convidados? Deixa eu perguntar de novo, escuta. Será que nas nossas festas Jesus e Maria são convidados? Ou as nossas festas são festas pagãs? Desculpa dizer assim, gente, mas tem cristão que envergonha tanto o seu cristianismo. Quando vai fazer a festa de um filho, quando vai fazer um casamento de um filho ou de uma filha, até faz a cerimônia bonita na igreja, mas quando chega na festa é um paganismo sem dó. Ah, padre, a culpa é do DJ que botou a música indecente. Não, a culpa é sua, que contratou, desculpa, esse lixo cultural que está aí. Porque quando eu vejo crianças dançando danças indecentes, quando eu vejo às vezes famílias se confraternizando em lugares, ambientes, palavras sujas, vestimentas inadequadas, em que se exibe o corpo como carne ambulante, será que Maria e Jesus seriam ser convidados para essa festa? Se sentiriam à vontade ali? Porque eu não me sinto. Às vezes, algumas festas que a gente é convidado, eu tenho que pedir licença e falar: desculpa, já acabou meu tempo, mas num ambiente assim não dá. Agora, a beleza da festa, nosso Deus é o Deus da festa, da alegria. É o diabo quem estraga tudo. Entenda bem, querido, querida, a festa é uma beleza. Deus é Deus da festa, da alegria, do banquete, da comida, da bebida, não da gula, não da embriaguez, não da desordem sexual, da beleza, da integridade, daquilo que Deus nos chama a viver. Por isso, vamos fazer festa, vamos. Vai ter a mesa bonita, que ótimo. E vai ter o vinho bom, melhor ainda. Mas não com paganismo. Então, a conversão passa por aí. E Nossa Senhora é esse modelo para nós. Que exemplo lindo, né? Eu imagino ali que ela preocupada com os noivos, a situação tudo, e vai interceder. Hoje, queridos, esses 3 aspectos da Virgem Maria na nossa vida, vamos trazer Nossa Senhora para mais perto. E se ela já está aí, que bom. Mãe, vem ficar conosco. Ensina-nos a seguir o teu filho Jesus, como a senhora seguiu. Ensina-nos a viver a palavra de Deus como a senhora viveu. Ensina a ser uma Maria que vai com Deus, e não uma Maria que vai com as outras. Uma Maria que vai com Deus. É para ela que nós queremos olhar. Por isso, hoje, na festa de Nossa Senhora Aparecida, vamos pedir a ela que o manto dela esteja sobre o nosso país, especialmente. Há tantas mazelas ainda aqui, né? Há tantas mazelas, há tantas maldades no nosso mundo ainda aqui, território, no solo da nossa nação. Há tanta desordem de mentira, de corrupção, de violência, né? Ontem comentava com uma pessoa sobre isso. Nós vemos uma guerra todo dia, gente morrendo nas nossas cidades. Pedir a Nossa Senhora para nos ajudar nesse combate contra o mal, né? Nesse combate contra o mal. Porque não foi para isso que nós fomos criados. Uns contra os outros. Somos uma mesma família. Preto, branco, mulher, homem, rico, pobre, todos mesma família. Família de Deus. Em que a gente possa olhar para a necessidade do outro, estender a mão e fazer algo a mais. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por nós, pelo nosso Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.